experimentando a transformação. A vida cristã é sobre transformação. A palavra de Deus é sobre transformação. Tudo aquilo que o cristianismo fala e ensina envolve transformação. Temos pensado sobre este grande tema da palavra de Deus por alguns domingos. Vamos continuar pensando hoje, mais uma vez, pela última vez, hoje no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas 3, vamos ler a partir do verso 7. Lucas capítulo 3, no verso 7. E nós vamos ler até o verso 18, 7 a 18. Palavra de Deus. Palavra de Deus que vem ao encontro da minha vida, da sua vida nesta noite. E vem para falar aquilo que eu e você precisamos ouvir. E em ouvindo, vem para fazer algo especial que Deus tem para fazer em nossas vidas. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus. Que Deus lhe dê um coração aberto agora para a palavra. Amém? Diz assim a narrativa do Dr. Lucas no seu Evangelho. Verso 7 no capítulo 3. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Verso 8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A quem ele disse isto, ou a quem ele dizia isto, o verso 7 diz que ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. João, precursor de Jesus Cristo, conforme a promessa profética, muito antes dele e de Cristo, prepara o caminho do Senhor da vinda de Cristo. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O último censo do IBGE, Instituto de Pesquisa aí do governo no Brasil, apontou que no Brasil nós temos hoje por volta de 20% da população que se identifica como evangélico. E aí está
então este enorme grupo chamado agora evangélico, com toda a sua diversificação e variações. Mas quando eu leio ou ouço essa estatística, eu fico um pouco desanimado, enquanto outros ficam entusiasmados. Porque se nós tivéssemos realmente 20% da população no Brasil hoje, que tivesse tido um encontro com Cristo na mediação da cruz, sacrifício pelo pecado, pela história humana, o Brasil já não seria mais o mesmo. E, pelo contrário, eu que tenho uma vivência de décadas no chamado movimento evangélico, muito antes de surgir esta popularização em igrejas, chamadas igrejas enormes, e até se tornar interessante se tornar evangélico, eu que vivi tempos, inclusive, que ser evangélico era uma coisa desafiadora nesse país. Se enfrentava oposição. Eu fico triste de ver o que é que tanto desses 20% estão fazendo com o nome de evangélico, que foi um nome honrado, que foi uma categoria honrada, era perseguida no Brasil, mas era respeitada. Me lembro muito bem desses dias. E hoje é o que nós ouvimos falar de tantos que se identificam como evangélicos, há pessoas em destaque, tanto no meio artístico, no meio político, e também na nossa convivência aí, não é mesmo? E ficamos tão envergonhados com a vida que eles levam. A verdade é que este movimento evangélico precisa ser reavaliado de forma muito profunda. E quando nós olhamos texto como este nesta noite, nós já entendemos o que é que está acontecendo, qual é o problema. Nós temos aí esta multidão se dizendo evangélica, mas que não passou por transformação. Essa é a grande verdade. E eu temo que, como nós estamos inseridos nessa realidade, nós vivemos dentro dela, nossa igreja também já está sendo tocada por essa mentalidade de se tornar evangélico, de se estar numa igreja, mas sem a transformação. E então, quando nós olhamos esse texto nesta noite, podemos pensar em termos do nosso país e do movimento evangélico neste Brasil nosso, mas não podemos deixar de pensar em nós mesmos e na nossa igreja nesta noite. E o que eu e você precisamos, então, refletir e pensar na palavra de Deus nesta noite é sobre transformação e transformação concreta. Quase uma redundância, mas necessária para o nosso entendimento. A sua transformação em Cristo, meu irmão, minha irmã, e meu amigo que nos visita aqui nesta noite, é concreta. Quando Cristo realmente chega à minha vida, e então há conversão, e eu passo a ser filho de Deus através do perdão conquistado por Cristo para mim na cruz. Há uma transformação na minha vida, diz a palavra. Cristo morreu a minha morte para que eu morresse a vida do Cristo ressurreto. Uma nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura. E aí então uma transformação, e sendo transformação, há de ser concreta. Não poderá ser apenas algo teórico, algo que não tem uma realidade. Precisa ser concreta. Algo que é palpável, algo que é visível, algo que pode ser observado, algo que é demonstrado na vivência. Sua transformação é concreta, porque quando Cristo transforma, a obra dele é uma obra de verdade, e quando ele transforma de verdade. Você crê nisto? Aqueles que foram transformados sabem desta verdade. Sua transformação, meu irmão, minha irmã, é concreta. É mesmo? Você que está aqui conosco nesta noite, lembre-se disto, ouça a palavra de Deus, e a transformação é concreta. É racional antes de ser prática. É racional antes de ser prática. As multidões estavam vindo para ser batizadas por João Batista.
Lá está João Batista, precursor de Jesus Cristo. Malaquias, 400 antes de Cristo, o profeta anunciou que haveria de vir o precursor, aquele que haveria de anunciar os dias do Senhor. E então ele vem, e logo após Cristo vem. Ele mesmo é confundido com Cristo, e aqui lemos desse texto, alguns perguntam, pensam, é ele o Cristo? Ele diz, não, não sou, pelo contrário, não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés dele, eu não sou ele. Ele virá, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E alguns associam Espírito Santo e fogo aí, certamente é uma ligação, mas Espírito Santo não é necessariamente o fogo. Fogo é só você ler em seguida os próximos versos, diz ele queimará toda a palha. Fogo aí é julgamento, Batizará com o Espírito Santo, isto é, aqueles que haverão de ser redimidos em Cristo, e depois também condenação para quem não aceitar, não receber o convite de Deus em Cristo. Mas aí está João Batista pregando, precursor de Cristo. Está no deserto, e nós sabemos até mais detalhes sobre o ministério dele, porque este ministério, a vida dele é relatada nos outros evangelhos, e eles vêm para ser batizados. Que passo nobre, que passo abençoado. Vamos ser batizados por esse profeta que está pregando no deserto. Afinal de contas, ele é um profeta, nada como ser batizado por ele. Parece uma atitude a ser aplaudida, mas quando essa multidão chega ao profeta João Batista, ela é recebida com essa expressão, raça de víboras. Está no deserto, as víboras, as serpentes do deserto, muito comum ali. E ele já toma o ambiente para ilustrar aquela situação. Quando há algum fogo, elas saem correndo. Raça de víboras. O que acontece, João Batista? Essa multidão vem para ser batizada, ao invés de você recebê-los e aplaudi-los e realizar o batismo, você diz isto. Você já pensou ser recebido com essa expressão? Você é raça de víbora. Havia o batismo judaico, o batismo da purificação, o batismo que se repetia, inclusive, algumas vezes em ritual. Mas João Batista está batizando um outro batismo. É a mesma forma, mas o significado é outro. Ele é precursor de Jesus Cristo. Ele está preparando o caminho do Senhor, o caminho de Deus em Cristo, que levaria a cruz. E a cruz é instrumento de perdão e de transformação, passando pelo arrependimento. O batismo de João Batista não é como o batismo judaico. Eles pensavam que era, vamos lá ser batizado por João Batista, quem sabe adquirir umas energias melhores, não é? Vamos lá ser batizado por João Batista, um pouco de purificação, lavar o corpo, descarregar, uma sessão de descarrego, vamos lá. Raça de víboras, vocês vêm aqui pensando que com Deus se faz jogos de rituais, para dar mais certo as coisas. E mais vamos lá, mais um culto de libertação, vamos lá. E não há transformação de vida, raça de víboras. Porque o meu batismo de arrependimento não é ritual para o ser humano, então, nos seus esforços, conseguir uma espiritualidade mais positiva como ele quer, sentir mais paz como ele quer, etc. É uma questão de um acerto profundo com Deus. E aí ele diz que vocês produzam frutos dignos do arrependimento. E a palavra arrependimento aí, no grego antigo que foi escrito este livro, é uma palavra que nós temos na nossa língua. Recebemos ela também do grego, adotamos a nossa língua. Se você for ao dicionário, você encontra. Que palavra é esta? Metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Traduzido por arrependimento. Metanoia é uma mudança radical da minha mente. Uma mudança radical da minha mente. Na semana passada nós olhamos o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. E lá no verso 2, ele diz que nós não deveríamos nos conformar a este mundo, mas ele diz, sede transformados pela renovação da sua mente. E nós falamos que a transformação em Cristo é uma transformação racional. E esta
este uso da razão aí, racional. Não é apenas uma mera concatenação de pensamentos coerentes, é isso também, sim, mas é aquela dimensão que vai tocar no ser humano, na sua essência, em que ele é, e pode ser traduzido, e é traduzido algumas vezes na Bíblia também por espiritual. E nós falamos já nesta série de mensagens, citamos o pensador Pascal, francês, que disse que o coração tem razões que a mente desconhece. E quando nós ouvimos esse pensamento de Pascal, falamos sobre isto, pensamos que ele está falando do nosso entendimento de coração como sentimentos, pensamos em coração como a esfera dos sentimentalismos, emoções, etc. Não era isso que Pascal estava pensando, ele fala mais sobre isso depois, nos seus pensamentos. Ele está falando de que há uma razão no ser humano que antecede o próprio raciocínio, a racionalização. Há aquele fundamento primeiro de onde se emana as maquinações e as racionalizações e justificações. E nós discutimos muitas vezes no nível das nossas racionalizações, justificações ou justificativas, e não vamos olhar qual é a razão primeira por detrás dos argumentos. E cada um de nós tem uma razão primeira. E então, o que ele fala é desta razão da razão. E agora, a palavra de Deus, então, nos vem nos falar sobre metanoia. O apóstolo Paulo falou sobre renovação da nossa mente. A verdade é, seja o que acontece quando nós temos um encontro com Deus em Cristo, através do perdão da cruz, nós temos uma transformação do fundamento dos nossos pensamentos, de que nós fazemos cada dia. Há uma outra forma de pensar. E aí isto nos diferencia do mundo. Diz lá o apóstolo Paulo que vocês não se conformem ao mundo. Há a mentalidade do mundo, há um jeito de pensar do mundo. E quando eu me converto, muda completamente. E eu sei disto, e eu percebo imediatamente. E o mundo começa a ter dificuldades com a minha forma de falar, argumentar e ser. Porque foi transformado todo o meu pensamento. O apóstolo Paulo tem a outra expressão na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 16, quando ele diz, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é uma mente diferente do que o seu parente tem. Talvez os seus familiares dentro da sua casa têm. É uma mente diferente da mídia. É uma mídia diferente dos seus colegas de trabalho. Muda completamente. Você se torna outro. E é isto que é o tal do novo nascimento que deve acontecer. Então, diz ele que vocês tenham esta metanoia e que seus frutos, então, sejam dignos desta metanoia. Que os frutos de vocês, as suas ações, correspondam, honrem uma transformação de mente. Arrependimento é a tradução que os nossos tradutores preferem usar para isto. Mas é metanoia, a transformação do arrependimento. Por isso, a sua transformação é concreta. Mas lembrando, é racional antes de ser prática. É racional antes de ser prática. João diz para aquela multidão, raça de víboras. E ele diz mais. Não fiquem dizendo, olha, nós temos Abraão por nosso pai. Lá estava eles, afirmando a sua tradição religiosa. Sou cristão familiar. Minha família foi sempre cristã. Eu pertenço ao judaísmo. Eu pertenço à Igreja Batista. Há frutos dignos do arrependimento na sua vida? Isto é, já aconteceu metanoia na sua vida, tradição religiosa, religiosidade. Nós cumprimos as regras do judaísmo. Inclusive estamos vindo aqui para mais um batismo de purificação. Raça de víboras. Vocês já passaram pela metanoia? Não é uma questão de nos tornarmos um pouco mais religiosos. Sim, agora eu sou um evangélico, eu estou na Igreja Batista, eu falo mais mansinho. Eu vou à igreja, se não todo domingo, um sim ou não. Aconteceu metanoia, porque tradição religiosa e a religiosidade, um pouco mais disso, é muito fácil de colocar em nossas vidas. E o mundo faz isto. E aliás, isto até outras religiões podem até causar no ser humano.
falar mais mansinho, e dar um pouquinho mais disso, daquilo para ajudar alguém, falar um pouquinho mais de espiritualidade. Isso aí, qualquer religiosidade pode produzir. Raça de víboras. Não fique dizendo, temos Abraão por pai. Cuidado com estas coisas que são muito fáceis de serem confundidas com o que é realmente o encontro com Deus em Cristo. Já houve essa transformação. A transformação é concreta. Mas lembre-se, é racional antes de ser prática. Primeiro começa numa mudança da minha forma de pensar, de propor, o fundamento dos meus arrazoados, da minha racionalidade, das minhas explicações. E aí ele diz que os frutos precisam ser dignos da metanoia. Na versão que eu li aqui, os tradutores preferiram colocar, que vocês mostrem frutos de arrependimento, mostrem frutos que correspondam ao arrependimento. E no original, de forma mais literal, e outras versões fazem assim, no português, é frutos dignos da metanoia, dignos do arrependimento. Isto é, aquilo que vai ser observado na minha vida é consequência direta de uma mente transformada e alterada completamente. Cristo mudou isso aqui totalmente. Não é que deu uma maquiada por fora, e agora entrou alguns jargões, e alguns hábitozinhos a mais. Não, aqui mudou tudo. Mudou tudo. Não sou mais o mesmo. Transformação concreta. Já chegou à sua vida? E é uma maravilha quando chega. E como muda? E por que tanta gente em igreja e os conflitos continuam os mesmos, e os problemas os mesmos? Não há um rompimento radical. Querem habitar nos dois mundos, querem ter, quem sabe, as duas mentes, ou querem permanecer com a mente do mundo porque não entenderam, porque querem, mas apenas dar uma maquiada evangélica nisso aí, para as coisas darem mais certo. Vamos lá, mais um batismo para purificação. Mais uma tradição. É preciso evitar esse equívoco. Somente algumas coisas diferentes na minha vida, em termos de hábitos, não é a transformação em Cristo. A transformação em Cristo é concreta, porque começa com o íntimo e a essência do meu ser. Começa com o íntimo e a essência do meu ser. Muda tudo. Sua transformação é concreta, é racional antes de ser prática. Por isso que ela é concreta, porque muda o meu próprio ser. Sua transformação é concreta, é prática, porque é racional. A sua transformação é prática, é concreta, é visível, porque é racional, porque mudou a essência do meu ser, o fundamento dos meus pensamentos. Tudo muda quando eu começo a arrazoar sobre tempo. Mudou essa forma porque por detrás do fundamento que guia o meu arrazoado ali está agora uma base de uma vida dominada, de um pensamento dominado, estruturado por Deus. Quando eu começo a fazer o meu arrazoado sobre dinheiro, muda completamente, rompe com o jeito de arrazoar do mundo, porque no fundamento do arrazoado está agora a vontade absoluta de Deus. Quando eu penso em família e casamento, os meus arrazoados mudam completamente e eu sou diferente do mundo, porque no fundamento daqueles arrazoados está a soberania de Deus, a sua palavra, é o fundamento da minha razão. E assim por diante, com tudo. É entretenimento, visão de política, tudo muda, porque eu não parto mais de mim. Não do aqui e agora, dos meus interesses, eu parto de Deus, da sua palavra. Esse é o fundamento, e essa é a razão do meu coração, essa é a essência do meu coração, e os meus arrazoados mudam. E mudando, então, consequências são inevitáveis do lado de fora. Frutos surgem.
é prática porque é racional. A sua transformação é prática porque é racional. Uma vez mudado a essência do meu ser, uma vez acontecida em mim a metanoia, não há como não ser observado na minha forma de me comportar, na minha forma de levar meus compromissos, na minha forma de me posicionar eticamente, na minha forma de levar a vida de oração, na minha forma de levar a vida com a igreja. Não há como se observar algo que não seja alinhado com Deus, porque eu fui transformado na metanoia, a verdadeira transformação racional, antes da prática. Mais uma vez, racional, a prática se segue, de forma concreta se manifesta em mim a transformação. É observável. Jesus falou sobre os falsos profetas dos últimos tempos. Evangelho de Mateus capítulo 7. E ele falou que eles viriam fazendo maravilhas, coisas sobrenaturais. E ele disse, mas pelos frutos os conhecereis. Farão ali um prodígio, quem sabe outro ali, mas observem a vida deles. E observem a vida dos seus seguidores. Pelos frutos os conhecereis. Nós conhecemos os falsários pela vida. Vai viver e andar com esta pessoa um tempo. Por isso que o Evangelho é primeiramente sobre uma comunidade concreta local. Aqui não há como se fazer fingimentos. Nós conhecemos uns aos outros. A mídia está aí para ser usada, sim, mas ela é perigosa nesse sentido. É muito fácil colocar algo plástico e falso lá. Como é que é a vida desse pessoal? Pelos frutos os conhecereis. Mas então é verdade também que o crente é conhecido pelos frutos. Jesus aponta para a importância de se observar os frutos. Certamente, naquele que é o falso, você vai conhecer pelos frutos, mas então também o crente real, verdadeiro, você vai conhecer pelos frutos, porque ele foi transformado na verdadeira transformação, a metanoia. E aí, naturalmente, necessariamente, você vai ver na vida dele uma outra forma de se comportar e agir em relação aos outros. E aqui há alguns grupos que vieram e começam a perguntar a João Batista, o que devo fazer? Nós podemos ler aquilo lá e começar a pensar que ali são 3 princípios a ser seguidos na vida cristã e voltamos para a religiosidade. Não é isso, ali são exemplos de 3 grupos. Soldados, os publicanos são cobradores de impostos, não é? E ali estão eles perguntando o que vamos fazer. E ele aplica segundo o que é comum na vida deles, em termos de desonestidade, desconsideração, princípios que se aplicam a tantas coisas, até a vida da igreja. Ser honesto com a igreja, ser honesto no falar, ser honesto nos negócios. Respeitar o próximo, considerar, ser verdadeiro com o próximo, em todos os sentidos, dentro da igreja, fora da igreja, na família. Tudo isso está embutido, princípios maiores por detrás das correções que ele apresenta a esses grupos aqui. Frutos. É preciso que surjam frutos. Porque a transformação em Cristo é concreta. A transformação em Cristo é concreta. Vamos dizer isso juntos? A transformação em Cristo é concreta, ou então o resto é uma conversa mole de religiosidade e um jogo de conveniência e interesses, um querendo explorar, outro querendo ser explorado porque interessa também. E quem sabe daí para frente tudo vai melhorzinho. Bom, nós entendemos a seriedade, a profundidade do Evangelho e o caráter único dele, radical, ou nós vamos cair numa capa chamada evangélica, triste, tão triste como esses que procuravam João Batista. Onde estão os frutos, meu irmão? Onde estão os frutos da Igreja Batista de Bragança Paulista? Igreja de Cristo aqui, neste local. Onde estão os frutos? Existiu um monge católico romano 13º século, chamado São Francisco. Já ouvimos falar dele, não é? Na cidade aqui nós temos a presença da ordem que ele fundou. E é atribuído a ele uma expressão que diz, pregue sempre
e, se necessário, use palavras. Pelo que se sabe, não há nenhum registro que ele disse isto. Alguém deve ter cunhado isso e se atribuiu a ele. Essa expressão dele, pregue sempre, e, se necessário, use palavras, se tomada como é equivocada, porque a pregação exige palavras. O próprio Deus deixou a palavra, é preciso a palavra, então não há pregação. O evangelho não é anunciado enquanto não anunciamos a palavra. Mas creio que podemos entender o espírito dessa expressão. Interessante, não é? Pregue sempre e, se necessário, use palavras. Alguém já disse, um ditado muito conhecido: os seus atos falam tão altos que eu não consigo ouvir o que você diz. Irmão, onde estão os frutos? A transformação que Cristo veio trazer à minha vida e à sua é algo muito radical e muito intenso e muito profundo. Chegou a você, chegou a sua esposa essa transformação, chegou a sua esposa essa transformação. Na sua casa o seu pai demonstra essa transformação, sua mãe demonstra, o seu filho demonstra. Lá no mercado de trabalho e na igreja, com relação à igreja, há essa transformação. Ou queremos um pouco de religiosidade. A Igreja Batista é tão bonita, eu gosto de fazer parte, sabe? É um lugar tão bonito, é a altura do meu nível. É o que eu estou buscando. Um lugar de gente bonita. É como eu, entendeu? Se nós cairmos nisso, seremos um mero clubinho religioso que não serve para nada. É palha que vai queimar no fogo. É palha que vai queimar no fogo. Sua transformação é concreta se Cristo lhe transformou. Sua transformação é concreta se Cristo lhe transformou. Frutos éticos vão se manifestar. Não sou mais como era antes. Não uso mais os subterfúgios que eu usava antes. Não ando pelos caminhos que eu andava antes. Por quê? Porque minha igreja proíbe isso e aquilo e eu estou obedecendo. Não, é porque houve metanoia. A essência do meu ser foi transformado. Paulo descreve isto dizendo que já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. E é isto. O apóstolo Paulo foi lá na cruz e carimbaram ele junto com Jesus lá. Não! A morte de Cristo deu uma outra vida. Como? Outra mentalidade totalmente diferente do jeito do mundo pensar. E frutos, então. Somos uma igreja da transformação. Somos uma igreja que crê na transformação em Cristo. Somos uma igreja que vive a transformação em Cristo. Somos uma igreja que queremos viver a transformação em Cristo. Que Deus abra os nossos olhos. E abra os olhos daqueles que não estão aqui nesta noite. Para que eu e você não sejamos apenas membros de um clube religioso, algo que para nada serve. E o tempo vai mostrar isto. Mas que possamos ser realmente filhos de Deus em Cristo, hoje e para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.